Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. É a história de um centurião. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, olha o texto, gente, olha o que o texto diz. Admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O Império Romano dominava o mundo, e uma estratégia do Império Romano era, por regiões, colocar um líder que era chamado de centurião. Esse centurião era o líder de 100 soldados. Para que o centurião com os 100 soldados? Para manter a ordem nas regiões do Império Romano, para não haver rebelião, para não haver guerra, para não haver tumulto na cidade. Os centuriões, normalmente, eram pessoas um pouco rudes, porque conviviam com violência, conviviam com situações conflituosas o tempo inteiro, numa época em que não se tem uma série de mecanismos de controle social que se tem hoje. Porém, esse centurião do texto, ele é diferente. Ele é um homem preocupado com o próximo, ele é um homem do bem. E ele tem um servo, e o servo dele está muito doente, está à beira da morte. Então ele pede aos líderes religiosos que possam ir até Jesus e pedir pela cura do seu funcionário, do seu serviçal. Aqueles líderes religiosos vão até Jesus e falam: Jesus, cura lá o servo daquele homem. Ele é um homem muito bom, ele tem sido maravilhoso para a gente, ele até ajudou a construir a nossa sinagoga. Deixa eu te falar uma coisa, a cidade de Cafarnaum está lá até hoje, os destroços dela, você consegue ver muita coisa da cidade, e essa sinagoga de Jesus está lá até hoje. Se você for a Israel, você vai se impressionar de pisar no lugar por onde Jesus passou. É incrível, é maravilhoso. Ali não tem dúvida, ali Jesus esteve. Zero dúvida. Setembro tem uma caravana, quem sabe você não vai. Então, gente, quem construiu aquela sinagoga? Quem botou dinheiro? O centurião. Ele está preocupado com a fé das pessoas. E aí Jesus fala: então tá bom, eu vou com vocês até a casa do centurião. Alguém corre na frente, vai até o centurião e fala: Jesus está vindo aí. O centurião fala: misericórdia, Jesus vindo na minha casa? Volta lá,
corre até Jesus e diga o seguinte: Jesus, o centurião mandou dizer que ele não é digno do senhor pisar na casa dele. Ele mandou dizer que ele nem veio falar com o senhor, porque ele não se sente digno de encontrar com o senhor. Mas ele mandou falar para o senhor que se o senhor der uma palavra daí, o servo dele é curado na hora. Aí a Bíblia diz que aconteceu uma inversão, porque normalmente Deus é que nos surpreende. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Daí o tema de hoje: até Deus fica admirado. Até Deus fica admirado. E a grande pergunta é: qual é a vida que gera admiração em Deus? O que tem que acontecer nas nossas vidas para que a nossa vida não seja admirável aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus? Primeiro, é admirável para Deus quando temos uma visão realista sobre nós mesmos. Sabe, a maioria de nós tem uma visão muito míope sobre si mesmo. Nós achamos que temos direito ao que não temos. Nós achamos que sabemos o que não sabemos, que podemos o que não podemos. Nós achamos que somos bons no nível que não somos. Temos uma percepção, muitas vezes, equivocada sobre a nossa realidade. Agora dá uma olhada no que diz o texto. No versículo 4, diz assim, versículo 4: chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. O que as pessoas pensam dele? Que ele é demais. As pessoas dizem: Jesus, cura o servo dele, porque pensa no homem bom, ele ama a nossa nação, ele é um centurião, ele está aqui para botar na cadeia, prender, para resolver, mas ele ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga, ele é demais. Aí, quando chega no versículo 6, olha o que o centurião, que está rodeado de gente que aplaude ele, que está rodeado de gente que fala bem dele, olha o que ele diz. Ele diz assim no versículo 6: Jesus estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Senhor, na minha casa não vem não. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou limitado. E no versículo 7, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Ele fala: Senhor, não vem na minha casa, porque eu nem fui eu pedir pelo meu servo, eu pedi para alguém ir, e pedi às autoridades religiosas, porque eu sou imperfeito demais, eu sou limitado, eu sou frágil, eu tenho pecados demais, eu não sou digno. Meus amados, às vezes nós estamos nos achando demais, e nós já perdemos coisas, nós já perdemos amizades, nós já perdemos oportunidades, nós já decepcionamos quem nos ama, e a gente ainda não aprendeu que a gente não é isso tudo, que a nossa única garantia é o Senhor. E o Senhor nos deu capacidades, nos deu virtudes, sim, e o Senhor quer nos abençoar, sim,
Mas enquanto você não consegue entender quem você realmente é, suas limitações, suas fragilidades, sua necessidade de Deus, você não avança. Tem gente que está se achando bonzão, só vai ser bom no dia do velório, porque no dia do velório todo mundo é bom, né? Nossa, pessoa. Sim ou não? Diz que está uma mulher com um filho, e aí o marido dela morreu. O marido era líder na igreja, liderava lá uma área da igreja, e ela está no velório, o caixão estava um pouco longe, e aí começaram a falar do marido dela, que homem bom, que homem isso, que homem aquilo, que homem sensacional e tal, e que homem maravilhoso, quanto carinho, quanto amor no coração. Lá pelas tantas, a viúva falou assim: filho, dá uma olhada lá que eu estou achando que está no enterro errado. Tem gente que, amigo, só fica bom no dia do enterro, mas está se achando. Eu não sei quem é você, mas talvez você não saiba responder a pergunta mais difícil do mundo: quem é você? É muito fácil a gente tentar dizer quem é o outro, e às vezes a gente até julga o outro, mas às vezes temos dificuldade de saber a nossa realidade, e o começo da virada na nossa vida é a gente reconhecer quem nós realmente somos. É muito fácil se impressionar com gente que te aplaude. Esse homem, todo mundo aplaudia, ele é o cara, ele é sensacional, ele não se impressionou com ninguém. Ele falou: Senhor, na minha casa o Senhor não pisa, eu não sou merecedor, me desculpa, eu não vou nem ao seu encontro, porque eu não sou merecedor. E era o cara que mais fazia diferença na cidade, era um homem de maior bondade. A gente vê que a grandeza de alguém é quando ele vê sua pequenez. A gente vê que quanto menor você se vê, é porque maior você é. Isso é a Bíblia. Um dia foram até João Batista: João, você tinha um monte de discípulos. João, tu estava tirando onda, você ia para o deserto, todo mundo ia para o deserto para te ouvir. Agora chegou um tal de Jesus aí, está todo mundo indo ouvir Jesus, João Batista. João, você está perdendo audiência. E então João diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus foi falar de João, o cara que disse importa que ele cresça e eu diminua, ele diz assim: nascido de mulher, nunca nasceu um igual a ele. O próprio Jesus diz que esse cara que se sentia tão pequeno diante da glória de Deus, que de mulher nunca tinha nascido alguém igual a ele.